Olá, agradecido mais uma vez a Deus nosso Pai e a Jesus e também à espiritualidade amiga de nossa casa por essa oportunidade desse bate-papo entre nós aqui. E hoje, nessa grande oportunidade, me coube falar sobre Jesus e o precursor. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. A história é bem grande, né? Mas vou tentar resumir ao máximo. Fiz até algumas anotações aqui, porque é muita história para a gente lembrar. Mas a gente vai aqui dando uma lida, vamos dando uma comentada e vamos conversando sobre Jesus e o precursor. Falar de Jesus é sempre muito bom. Jesus, um espírito de alta luz, de alta grandeza, é a da maior grandeza que a Terra conhece, né? Nosso modelo e guia. Mas vamos falar um pouquinho assim da chegada dele, até a gente conhecer Jesus, né? E acho que a gente ainda faz um exercício de conhecê-lo, conhecer suas ideias e aplicá-las no nosso cotidiano. Então a gente começa assim, no Evangelho de Mateus, há a confirmação da revelação do profeta Isaías sobre o precursor. E diz assim: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Está lá em Mateus, capítulo 3, versículo 3. Mas não cabe para nós aqui, até o momento, a pergunta: o que seria precursor? Porque às vezes a gente ouve as palavras, às vezes não lembra o significado e a gente recorre a quem? Ao nosso bom e velho amigo dicionário. O que seria precursor? Precursor é aquele que ou o que precede, anuncia, prepara ou indica a vinda ou acontecimento de alguém ou algo que ou o que vem antes de ou da origem. Então a gente vê aqui, precursor é aquele que precede, anuncia, prepara ou indica a vinda. O que a gente já pode tirar daí? Se a gente está falando sobre Jesus e o precursor, estamos falando então de Jesus e de alguém que preparou ou indicou a sua vinda. Tá certo as nossas ideias até aí? Ou aquele que vem antes ou da origem, alguém que veio antes de Jesus, vamos dizer assim, preparar, né, o terreno. Preparar o terreno de que forma? Preparar o terreno, Jesus, o espírito de alta luz, de alta grandeza, não necessitaria que se preparasse um terreno material, vamos dizer assim. Ele não necessitaria disso. Mas vamos ver que tipo de terreno era esse. Vamos ver naquele tempo uma população, uma sociedade embrutecida, né? Uma sociedade escravizada e que vivia numa grande convulsão, né? Aguardando sempre um dia que chegasse o alívio, um dia em que pudessem sentir paz e felicidade. E aliás, paz e felicidade é algo que todos nós, enquanto individualidades, procuramos. Só que às vezes a gente não sabe direito aonde buscar, não é? A gente não se orienta. Está aí o Evangelho bendito que faz esse papel de orientação para nós, né? De que caminhos precisamos seguir para encontrarmos de fato essa paz e essa felicidade, esse crescimento, esse bem-estar espiritual do indivíduo, né? Da entidade, no caso, cada um de nós, né? Porque se formos fazer essa pergunta, o que mais você deseja, a gente ouve corriqueiramente isso, paz e felicidade. Então, que paz é essa que a gente busca? Que felicidade é essa que a gente busca? Que paz e que felicidade deixarão de ser momentâneas e serão para todo sempre. São as que são conquistadas através, né, do nosso árduo trabalho, né, mas com afinco,
para que a gente cresça espiritualmente. Então, voltando aqui, a gente está falou do precursor, falamos lá de Mateus, né? Falamos do anúncio, né, feito pelo profeta Isaías, e a gente já chegou à conclusão de o que é precursor. E a gente também estava falando agora que Jesus não estava precisando de recursos desse terreno material. Mas que terreno era esse? Então, o precursor do Cristo, ele preparou o caminho espiritual. Está aí. Esse precursor preparou o caminho espiritual. O que ele fez? Abrandou agressivos, levou consolação aos corações doloridos e sem esperanças. Os preparou para a recepção aos ensinamentos de Jesus. Vamos repetir lá? O precursor do Cristo preparou o caminho espiritual, abrandou agressivos, levou consolação aos corações doloridos e sem esperanças, e preparou para a recepção aos ensinamentos de Jesus. Então Jesus já estava vindo, né? Já estava chegando, mas esse terreno espiritual precisava ser preparado. Esses corações precisavam deixar de ser endurecidos, e mesmo assim, quando Jesus esteve encarnado, né, aqui no meio de nós, ele ainda encontrou algumas dessas individualidades ainda muito embrutecidas, visto que a gente viu o desfecho, né, a sua crucificação, muitos que não entenderam a sua mensagem de amor, porque aguardavam o quê? Um Messias bélico, né? Um Messias que guerreasse e que os tirasse da escravidão. Pela nossa ignorância, né? Digo a nossa porque talvez estivéssemos lá naquele momento, pela nossa ignorância, a gente achava naquele momento que as coisas só se resolveriam na brutalidade, né? Então, lendo engano, é uma grande ignorância nós acharmos que os processos são resolvidos com violência. Então, olha o que o precursor fez. Ele preparou esse terreno, então ele conquistou muitos corações com essas ideias de renovação. Mas aí fica a pergunta: de que precursor nós estamos falando? Quem teve tamanha responsabilidade e sensibilidade? Porque é uma grande responsabilidade alguém vir antes e ser o precursor do Cristo Jesus. De quem que nós estamos falando? Estamos falando de João o Batista. João Batista. João o Batista? Sim, João o Batista, pois ele batizava nas águas do Rio Jordão. Era o batismo do arrependimento. Pelo fato dele batizar nas águas do Rio Jordão, ficou conhecido como João o Batista. E a gente sempre encontra nas línguas, né, a corruptela, né, João Batista, aquele que batizava nas águas. Então nós estamos falando de João, o precursor do Messias, o precursor de Jesus, com a grande responsabilidade de preparar esse terreno espiritual para que muitas almas entendessem a chegada do Messias, né? O seguissem, difundissem as suas ideias. E como toda tarefa, né, de evangelização, ela é trabalhosa, né? Não vamos dizer que é uma tarefa difícil, mas ela é custosa, é trabalhosa, precisa de persistência, precisa de dedicação e principalmente precisa de amor. Então, corações abrandados conseguem entender o que é o amor, conseguem amar, conseguem ter uma visão melhor, né? Porque quando a gente está no meio da agressividade, no meio de uma convulsão interna, a gente não consegue enxergar as coisas mais básicas, não é verdade?
Experimentem lembrar de situações em que o nervosismo, a raiva ou sentimentos negativos estavam nos dominando e a gente não teve entendimento de nada. No popular, a gente pode dizer assim, a gente acaba colocando os pés pelas mãos, né? E depois, mais adiante, quando a gente esfriar, aí a gente vai entender que atitudes feitas através do impulso nos levam para o precipício. Não é verdade? Então a gente agora já sabe que nós estamos falando sobre João, né? João, ele veio ao mundo como filho de Zacarias e Isabel. Quem era Zacarias? Zacarias era um sacerdote da família de Abias. A família de Abias era a oitava dentre as 24 sacerdotais que funcionavam no Templo de Jerusalém. A cada família cabia uma semana de serviço sacerdotal, através de sorteio. Quer dizer, então, 24 famílias sacerdotais, né, categorias, e a família de Zacarias era a oitava nessa escala. Mas havia um revezamento, vamos dizer assim, da administração, né? Vamos dizer assim, se a gente hoje em dia se reportar, vamos dizer assim, uma analogia a uma casa espírita, são os departamentos, né? Cada um com as suas funções, para que o templo possa continuar funcionando a contento. Então, existia um sorteio e até quando a família era sorteada, tinha um ritual, né? Inclusive, um ritual de incensos, né? Aquele chefe daquela família, quando aquela família ficava nessa administração durante uma semana, existiam, naquela época existia muito disso, né? E Isabel, quem era Isabel? Isabel era esposa de Zacarias, era filha de Arão. Conta a história também que ela tinha ascendência também de sacerdotes em sua família. Zacarias e Isabel já eram idosos, né? E fala a história que Isabel era estéril, né? Então eles tinham uma idade avançada e eles sempre faziam preces a Deus para que ele lhes concedesse a graça de terem um filho. Então eles só viviam envoltos em orações. Conta a história também que era um casal, eram pessoas corretíssimas, né? Que seguiam tudo ali à risca, que espalhavam a bondade, que eram também pessoas caridosas, né? E eles tinham essa vontade de ter um filho, né? Porque Isabel se via como estéril, a idade avançada, e é um sonho, né? Quantos casais, né, sonham em ter um filho, né? E ali, naquela época, né, eles pediam a Deus que lhe concedesse essa graça, né, de ter um filho. E naquela época, pelos costumes daquele povo, era estranho se ver um casal que não tinha filhos. Agora vocês imaginem, vamos nos reportar, sempre é bom a gente se reportar a essas épocas, né? Para a gente poder entender. Imagina que deviam de falar deles, né? Hoje em dia, se a gente não se cuidar, se a gente não vigiar e orar, a gente está sempre falando de alguém, né? Coisas que a gente precisa se corrigir. E então, pelos costumes daquele povo, eles estranhavam quando um casal não tinha um filho. E eles, diante ali naquela sociedade, eles se sentiam inferiorizados por essa situação. Tá? Ali diante daquela população local, então já pensou? A pessoa se sentia inferiorizada. E a vinda de um filho, eles tinham isso, que se um filho chegasse, seria um grande presente celestial. Que bacana, né? Isso tudo a gente está contando a história dos pais dele até para contar, para a gente entender um pouco mais a história de João Batista, o precursor, né? E Deus ouviu-lhe as preces, né?
e enviou um espírito de categoria elevada, Gabriel, portador da notícia de que logo eles seriam pais. Olha que beleza. Já pensou você ser visitado por um espírito de luz que vem trazer mensagens do alto? Foi isso que aconteceu com Zacarias e com Isabel. Informou Gabriel, esse espírito, o anjo Gabriel, ele informou, ele já deu um nome até, informou também que seria um menino e que esse menino receberia o nome de João. Olha que bacana. E Zacarias duvidou das palavras de Gabriel, desse mensageiro, né? Por que ele duvidou? O Zacarias se viu assim, já idoso, né? Já com limitações físicas. Como é que ele teria um filho naquele momento, com aquelas condições, os dois idosos? Tentaram tanto tempo ter um filho e não tinham conseguido, e agora surge essa novidade assim. Então ele duvidou, ele pensou muito na sua condição de idoso, né? Ele pensando nessa condição disso, e diante disso, né, o mensageiro, Gabriel, fez com que ele ficasse mudo, até que a promessa se consumasse. Caramba, então o anjo Gabriel, mensageiro do alto, veio informar ao casal que eles seriam pais, né? Zacarias duvidou disso pelas condições físicas, e Isabel, mesmo já também com idade avançada e vendo-se estéril, ela acreditou. Ela percebeu a mensagem de pronto, antes de Zacarias, tá? Então, por ele ter duvidado, ele ficou mudo, né? Mas conta, né, a história também, que isso não foi um castigo. Não foi um castigo. Vamos dizer assim, foi uma necessidade para que as predições se cumprissem, né? As predições do anjo Gabriel. Tá bom? Eu até deixei assim anotado aqui, algo para nós aqui, sobre esse fato. Depois, mais para frente, a gente vai levar, vamos levando a história um pouquinho mais para frente, a gente vai ver depois que isso foi uma coisa temporária que aconteceu com Zacarias, né? Então, isso aí, o povo precisava perceber que um espírito consagrado a Deus iria nascer. Seria um profeta enviado para anunciar a vinda do Messias. O que já estava previsto nas Escrituras e era guardado com muita ansiedade pelos judeus. Imagine Zacarias com o seu pessimismo e com a sua incredulidade, falando para todo mundo que não acreditava que aquilo ia acontecer, ia passar assim por mera situação corriqueira, né? Então esse silêncio provocado, e certamente, né, a gente não seria uma licença poética, mas vamos dizer assim, uma dedução mais ou menos do que poderia ter acontecido naquele momento, e Isabel, exultante, super feliz, estaria divulgando, né, que o anjo Gabriel esteve diante deles e falou, né, que eles seriam pais, e começou a espalhar essa novidade. Isso aí causou o quê? Vamos dizer assim, uma certa ansiedade, né, daquela sociedade, daquela população local que aguardava, né, poxa, teve um enviado do alto que veio dizer alguma coisa para o casal e vamos aguardar, né? Nas Escrituras já se falava que viria, né, um Messias, né, mas aí no caso, esse era um profeta enviado para ainda anunciar a vinda do Messias. Então, seria alguém especial, né? Então, eu não sei se consegui passar para vocês a ideia do porquê dessa mudez, então, em Zacarias. Para que não se espalhasse o pessimismo, a dúvida ou
fosse uma situação que simplesmente passasse despercebida. Ah, tiveram filhos, ia causar até surpresa, né, pela idade avançada que tinham, mas eu entendo assim, talvez essa felicidade transbordando em Isabel, né, ela comentando isso no dia a dia. Então, passado o tempo, Isabel estava no 6º mês de gravidez, quando o anjo Gabriel visitou sua prima, Maria de Nazaré, falando-lhe que seu ventre geraria um menino e que este se chamaria Jesus. Olha que bacana. Sim, o anjo Gabriel, o mesmo porta-voz do alto que anunciara a Zacarias que ele e Isabel seriam pais. O anjo Gabriel, nesta ocasião, havia comunicado a Maria a maternidade prodigiosa de Isabel, esclarecendo que ambas faziam parte da intervenção divina. Olha que acontecimento estupendo, né? E eis que também Isabel, tua prima, isso aí está lá em Lucas capítulo 1, versículos 36 a 38. Vou ler para nós o que está nesses versículos. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Tá bom? Repetindo, está lá em Lucas, capítulo 1, versículos 36 a 38. Então daí, Maria vai até a casa de Isabel. Mas vai até lá, a casa da prima, não por um fator de curiosidade não, para saber se era verdade ou não. Maria foi até a casa de Isabel com o intuito de felicitá-la pela grande oportunidade concedida por Deus a ela. Quer dizer, concedeu às duas, né, a oportunidade, né, de participar dessa grandiosa obra. Assim como todos nós, vamos dizer assim, que não somos assim, somos assim da vida comum, cada um de nós, como criação de Deus, nosso Pai, nós podemos participar da sua obra. Aqui foi um evento de vulto, a chegada do Messias, mas no dia a dia, no nosso cotidiano, que a gente entenda que nós podemos ser porta-vozes do alto. Basta que a gente se evangelize, que a gente espalhe o bem, que nós sejamos caridosos, que entendamos o Evangelho e venhamos a vivenciá-lo no nosso dia a dia. Aqui, nisso que eu estou falando para vocês agora, não estou comparando a nós, né, simples imortais, a participação de Isabel e Maria na grande obra, mas só para lembrar que nós podemos fazer as nossas pequenas obras. Nós podemos, no nosso cotidiano, nessa vida agitada mesmo, que a gente vivencia, né, em que as pessoas não têm tempo mais para nada, mas a gente pode fazer parte dessa grande obra, ajudar o nosso Pai nessa grande obra, espalhando o bem, a harmonia, preservando tudo isso aqui que foi feito para nós, que nós ainda somos individualidades que precisamos encarnar num planeta como este, como o planeta Terra, para que a gente possa crescer e ajudar também na evolução desse planeta, né? Então, isso é muito bacana que está lá em Lucas, capítulo 1, versículos 36 e a 38. Então, Maria, como eu estava dizendo, ela não foi visitar Isabel por curiosidade, mas foi para felicitá-la, né, por essa oportunidade. Chegando lá, a Isabel foi a primeira a avistar Maria, né? Vai ao seu encontro. Imaginem aquela alegria daquelas familiares que, naquele tempo, as pessoas não se visitavam assim frequentemente, né? As distâncias eram longas. Dizem nas escritas que levou no máximo assim, entre 4 a 5 dias
para que Maria chegasse até lá na casa de Isabel. Então, Isabel avistando Maria, foi ao encontro dela. Imagine a alegria, a felicidade, né? Vai ao encontro e saúda. Olha como ela saúda Maria, como é que Isabel saúda Maria. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E pergunta, e de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me, a mãe do meu Senhor? Olha que bacana isso também. E Isabel, nessa ocasião, também explica que logo que ela ouviu a voz de Maria à distância, o menino em seu ventre, no caso João, exultou de alegria. Isso a gente encontra lá em Lucas também. Os evangelhos citam que ela ficou cheia de um Espírito Santo. E estudiosos afirmam que Elias por ela falou, né? Que seria Elias que estava se preparando para a reencarnação, através dela falou. Então observem aí a mediunidade de Isabel. Olha que coisa interessante. E aí fica a pergunta, como é que Isabel sabia que Maria estava no início da sua gravidez? Como, né? Então, passado o tempo, passa o tempo, né? E Isabel dá a luz a João, né? E ao 8º dia, quando o vieram circundar, chamaram o menino de Zacarias, o que foi rebatido por Isabel. Então, aquele pessoal perguntou, ele não vai se chamar Zacarias como o pai? E Isabel disse que não, o nome dele é João, o nome do menino é João. Então foram perguntar para Zacarias. Mas como é que Zacarias ia responder se Zacarias estava mudo? Então o que Zacarias fez? Então eles perguntaram, então ele pegou uma tabuinha e escreveu lá nessa tabuinha, João é seu nome. A partir daí, a partir daquele momento, Zacarias voltou a falar. Olha que interessante. E lembrem-se, né, o que eu falei um pouco lá atrás, que não foi um castigo, né? Gabriel, a explicação que eu dei, que eu entendi, é que por um tempo ele precisava ficar, já que ele estava cético diante, ele viu as condições físicas, viu a idade avançada, viu que não teriam condições, então ele duvidou, né, do anjo Gabriel. E aí agora nesse momento em que ele escreve na tabuinha lá, que o nome do filho dele seria, de fato, João, ele volta a falar. Então, nesse momento, o que acontece? Zacarias agradece a Deus pela misericórdia divina. Ficou exultante, agradeceu. E olha que fato interessante a gente voltar um pouquinho atrás e perceber que antes do nascimento de João, João já se exultou dentro do ventre de Isabel, ao escutar a voz também de Maria e perceber que ali dentro também estava o Cristo Jesus no ventre de Maria, né? Os primos já se encontrando nesse momento. Que coisa bacana, né? Jesus e o precursor, como é o título da nossa conversa, né? De hoje, de agora. Então, Zacarias, agradecido, exultante, agradeceu a grande misericórdia do Pai por ter voltado a falar. E foi repetindo as palavras dos profetas Malaquias e Isaías, que se referiam àquele, no caso João, que prepararia o caminho do Messias. Lembram que lá no início da minha fala eu falei, né, que João viria justamente para assentar, para aplainar a estrada em que Jesus trafegaria, que ele andaria, né? Então, começa aí. Então, Zacarias só repetiu aquilo que os profetas já vinham avisando há bastante tempo, de que João, né, prepararia os caminhos de Jesus. É muito bacana essa história. Essa história, eu só estou resumindo aqui agora, porque a gente não tem um tempo hábil para que a gente possa esmiuçá-la mais, mas convido vocês a estudarem
bastante sobre esses acontecimentos, que é uma história muito bacana, muito bonita. Né? Então o tempo vai passando, né? Depois daí, João vai crescendo, torna-se adulto, e as escrituras, a partir daí, a partir do crescimento de João, né? Passando pela infância, né? No caso, a adolescência e a fase da vida adulta, não se tem mais nenhuma notícia sobre Zacarias. Então o tempo passou, né? E João Batista, após o período no deserto, inicia a sua pregação. Em Lucas, capítulo 1, versículo 80, nós encontramos assim: João Batista se desenvolvia-se plenamente, preparando-se para a sua missão. O menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. João apareceu batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. João preparou o caminho para que Jesus pudesse trazer a boa nova, o Evangelho como norte para nossas vidas, visando a melhora espiritual. Até hoje, né, os ensinamentos do Evangelho estão aí. Se a gente os estuda com afinco, a gente vai perceber uma nova mudança. Eu sempre digo, né, é um chavão até meu, que o Evangelho é bússola renovadora dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. E, portanto, ele merece ser estudado, interpretado da melhor forma. A gente sempre convida, né, ao estudo permanente do Evangelho, né, para que a gente possa entender, internalizar, e que esses estudos saiam ali das páginas e nos transforme, que surjam através de novas atitudes, renovação das nossas ideias, renovação dos nossos caminhos, né, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes no nosso dia a dia. É a bússola que eu falo, né, a bússola renovadora. Então, João aí preparou o caminho, né, para que Jesus pudesse trazer a boa nova e o Evangelho como norte para nossas vidas, visando a melhora espiritual. Foi a pavimentação daquele caminho, ato de precursor. Vamos dizer também função de precursor. João Batista, ele usava de todo o seu poder de convencimento para pregar o advento do reino celestial. Então, vocês podem observar que ele partiu, como a gente diz hoje no vocabulário vulgar do povo, né? Partiu com toda a força, com toda a garra, para pregar esse evangelho e anunciar a vinda do Messias, né? Então, João, primo de Jesus, em segundo grau, né? E lembrando que João, a idade dele ele era 6 meses mais velho que Jesus. Batizava pela água lá no Jordão, no Rio Jordão. E frisava que o Messias que viria, no caso Jesus, batizaria pelo Espírito e pelo fogo. O que significaria isso? Batizar pelo Espírito e pelo fogo. Batizar pelo Espírito, a mudança, retirar de nós o homem velho, a nossa mudança, a nossa prática do bem e a nossa reforma íntima. Isso significa o batismo pelo Espírito e pelo fogo, tá? Isso explicando com uma grande brevidade, né? O batismo nas águas era um ato simbólico que representava o arrependimento. Então vocês veem, ele batizava pela água, mas ele informou que o Messias faria, vamos dizer assim, um batismo muito mais profundo, né? O arrependimento, na verdade, é o primeiro passo para que a gente possa renovar nossas ideias e as nossas atitudes. Porque somos nós ainda, até hoje, né, individualidades imperfeitas. Mas quando a gente cai na real, quando a gente se arrepende e de verdade tem vontade de mudar e de ser melhor, a gente consegue, né? E está aí o Evangelho para nos pontuar. Jesus
também submeteu-se ao batismo de João, seu primo. Olha que bacana. Não só porque era um costume da época, mas por ser o sinal através do qual passaria a ser reconhecido pelas multidões. Na ocasião, né, que Jesus chegou até João, né, lá no Rio Jordão, para ser batizado, vejam o que João disse, está nas Escrituras. Olha o que João disse a Jesus. Eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ele exclamou isso, né? E Jesus respondeu para ele, deixa por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. Muito bacana. Quando Jesus sai da água, né, João talvez não se surpreendendo ao ver, né, que o Espírito Santo, como eles denominam, descer aos céus como uma pomba, né, e vir sobre Jesus. O céu se abriu, foi um clarão, e isso representou muita coisa, né? Estava ali batizado, estava ali cumprido aquilo que deveria ser, né? João Batista era uma figura assim que pregava assim de forma contundente, né? João Batista, ele tinha algumas características. Ele se vestia com peles, comia gafanhotos. Os hábitos eram bem diferentes, mas a peculiaridade dele era a forma contundente como ele pregava. E isso desagradava a muitos, né? Inclusive aos familiares do rei Herodes e aos sacerdotes. Aos sacerdotes ele incomodava porque ele introduziu modificações nas práticas religiosas do judaísmo. E a família de Herodes, ele foi preso por Herodes Antipas, né? Porque João Batista acusava, né, Herodes Antipas de violar a lei judaica ao casar com Herodíades, né, mulher do seu meio-irmão Herodes Filipe. Mas Herodes Antipas, apesar de prendê-lo, o respeitava. A figura que se tem de Herodes Antipas era de alguém que parava para escutar João Batista, ficava indeciso, né? A figura que eu entendo que se passava de Herodes Antipas é que ele era assim, ele era confuso, ele parava para ouvir João Batista. No fundo, ele respeitava João Batista, mas ao mesmo tempo sofrendo pressões de sua esposa, né? E a situação do que ocorria, então, coube a ele prender, né, João Batista, né? Mas o Herodíades, o Heródias, né, que muda o nome dela na história, mulher de Herodes Antipas, tinha ódio mortal de João Batista, por conta das críticas que dele recebia pelo modo de vida indecoroso que eles viviam. Num dia de festa lá no reino, né, de Herodes, Salomé, filha de Herodíades, dançou para Herodes, que Herodes ficou fascinado com ela, com Salomé, com a sua dança, com a forma, com a sua performance, né? Ele ficou fascinado. Então, o que Herodes fez diante desse fascínio? E comenta-se também que Herodes estava bêbado, né? Era um modo de vida assim muito desregrado. Então, diante dessa fascinação pela dança, pela performance de Salomé, o que Herodes fez? Ele prometeu, né? Ele prometeu a Salomé, né, nesse dia de festa, né, conceder-lhe tudo o que ela pedisse. E o que Salomé fez? Foi se aconselhar com a sua mãe, Herodíades, né? Então, aconselhada por Herodíades, Salomé pediu a cabeça de João Batista. João Batista já estava preso e ele estava lá no cantinho dele, lá na prisão. E como eu tinha falado agora há pouco, o Herodes Antipas tinha um certo respeito por ele. Deixou ele lá na prisão. Mas diante desse pedido, né, ele tinha prometido cumprir o que Salomé pedisse. Então, foi no que deu, né? Então o rei satisfez-lhe o pedido para cumprir seus juramentos.
Sabe aquela forma, agora eu prometi, então vou ter que fazer. João foi degolado no cárcere, né? E sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, dada a Salomé. E Salomé, sabe o que fez? Levou esse prato com essa cabeça para a mãe dela, para Herodíades, ou Herodias. Aí a gente vai pensar assim, poxa, mas por que isso aconteceu com João Batista? Aí a gente vai voltar lá atrás e ver lei de causa e efeito. Então, assim, deu-se o desencarne, né, de João Batista dessa forma, né? Seus discípulos levaram o corpo e sepultaram. Depois que sepultaram, em seguida procuraram Jesus e contaram o ocorrido. Então, a gente vê em João Evangelista, capítulo 3, versículo 30, assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Fala de João Batista. João Batista cumpriu a sua missão de precursor. Foi o último profeta, né, que se teve conhecimento. E assim Jesus, aos 30 anos, começa o seu ministério. Os discípulos de João Batista agora deveriam seguir Jesus. Jesus disse que João Batista era o maior entre os nascidos de mulheres. Entre os nascidos de mulheres, porque como no planeta Terra, quem dá a luz é a mulher, né? Nasce do corpo de uma mulher. E o espírito mais evoluído que os espíritos dos demais profetas. Então, quando Jesus diz que João Batista era o maior entre os nascidos de mulheres, quis dizer isso aí também, que era o espírito mais evoluído que os espíritos dos demais profetas. E aí, Jesus agora começa a aparecer, começa a pregar, e a história nós já sabemos, né? Pessoal, tinha muita coisa mais para dizer, mas eu fico por aqui, né? Porque já está no tempo, né? Previsto para essa nossa conversa, e eu só posso dizer-lhes, agradeço por vocês terem me escutado até aqui. Mais uma vez agradeço a Deus, a Jesus, aos guias de luz da nossa casa, pela oportunidade da gente ter conversado um pouquinho aqui. Muita luz, paz e bênçãos a todos vocês. Sejamos positivos, que dias melhores virão. Basta que a gente faça esse exercício de procurarmos sermos individualidades melhores, praticarmos o bem e principalmente seguirmos o Evangelho, seguirmos a Jesus, que teve seu caminho pavimentado pelo precursor. Jesus é o nosso modelo e guia e, portanto, deve ser imitado. Um grande abraço fraterno a todos vocês e até a próxima.